Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre talvez o tema mais polêmico da história desse canal. Vocês acham que é possível ficar rico sendo CLT? Eu acho que sim. Eu fiquei preocupado com esse tema, porque eu iniciei uma discussão com um rapaz desenvolvedor lá no Twitter. A gente estava discutindo e ele falou, olha só, fale um programador, né, um desenvolvedor que realmente tenha ficado rico, porque eu desconheço. E aí até conversei um pouquinho lá com ele. Essa daqui foi a publicação do Rise Exception. Quantos desenvolvedores ricos você conhece? O Danilo postou. Digo ricos mesmo, sem a menor preocupação com dinheiro. Não os bens de vida que se acham ricos e fazem questão de frisar isso quando falam contigo. O Primo Dev disse aqui, essa pergunta não faz sentido, não existe rico operário chão de fábrica. E aí depois ele complementa, logo você não conhece nenhum, né? Assim como eu também não. E aí iniciou-se uma discussão aqui enorme. Bom, eu tenho muito a contribuir com essa discussão por um motivo muito simples. Eu tenho uma plataforma de investimentos, as pessoas declaram quanto patrimônio elas têm e, além disso, elas declaram a profissão delas. Então, eu tenho alguns dados muito simples de serem observados e eu consigo falar para vocês se é possível ou não ficar rico na prática, porque tem ali essas pessoas. Outra curiosidade que a gente poderia ter aqui é, Raul, tudo bem, tem um cara registrado na plataforma que é um trabalhador CLT, mas quem disse que ele ficou rico realmente trabalhando? E aí, eu parti para perguntar para as pessoas de onde vieram o dinheiro delas. Eu fiz quase 150 reuniões no total, ali algumas por WhatsApp, outras por meeting mesmo. Perguntei para as pessoas e fui acompanhando ali numa planilha. Foi bem divertido de fazer e depois disso eu ainda rodei uma pesquisa com alguns dados que eu posso compartilhar aqui com vocês, mas tenho dados muito interessantes e muito curiosos aí que talvez te ajudem a entender se é possível enriquecer sendo CLT ou não, ou se você realmente vai ter que empreender. Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir para nossa pesquisa, tá bom? Então aqui a gente tem a pesquisa de 2024 da plataforma OVP, que a gente rodou recentemente, perguntando, né, o salário médio de algumas profissões. É claro que como a pesquisa só foi conduzida com 2.000 profissionais, a gente tem algumas profissões aqui que se distanciaram demais, né? A renda média ficou muito complicada. Por quê? Porque quando a gente olha essas pessoas aqui, a gente precisa considerar que elas são um recorte. Por exemplo, médico anestesista, a gente só conseguiu 7 e um deles ganhava um salário exorbitante. Então ele puxou a média lá pra cima. Quanto você acha que ganha um médico anestesista? Deve ganhar em torno de uns 20 mil. Aqui deu 100 mil reais, por exemplo. Então alguns dados ficou muito enviesado porque a gente tinha poucas pessoas na plataforma. Como, por exemplo, o neurologista também deu mesmo 100 mil reais. Estranhíssimo. Otorrinolaringologista deu 75 mil reais. Analista de sistema e segurança digital, salário médio 75.500 reais. E aí, aqui tá misturando quem é autônomo, quem é tudo. O médico comum ficou aqui com 38 mil de renda média, que já parece ser um pouquinho mais coerente. Mas, isso aqui tudo a gente tá considerando autônomo, empresário, funcionário público, a gente está considerando todos, né, que moram no Brasil ou não. Então aqui tá de modo geral. Quando a gente seleciona somente os dados aqui de quem é CLT, a gente chega no salário médio de R$ 9.207,28. Os CLTs da nossa plataforma, eles têm uma remuneração muito, mas muito mais alta do que a média dos brasileiros, o que era de se esperar, já que dentro de uma plataforma de investimentos a gente tem um recorte que não é do trabalhador convencional, é aquele trabalhador que costuma ganhar mais. E as profissões deles aqui variam muito, desde desenvolvedores, analistas de sistema, engenheiros, né, administradores, vendedores, médicos, professores, analistas, médicos que não são autônomos, você viu que eles ganham muito menos, ó, R$ 22.166, comparado com 38 mil daqueles que são autônomos. Assistente administrativo, farmacêutico, engenheiro civil, a gente tem de tudo, bancário. Então, quando a gente vai observar aqui, gerente administrativo, a gente tem várias áreas, né, e tem algumas que saltam aos olhos, por exemplo, gerente de TI ganhando 35 mil, né, são vários gerentes de TI aqui que declararam que ganha acima de 50, até que puxou a média muito para cima. Então, quando a gente vai olhando aqui, a gente tem todo tipo de profissão com diferentes pessoas e diferentes remunerações. Quando a gente vai para a remuneração média, então, a gente tem R$ 9.207,28. É claro que não é o recorte da população brasileira CLT, mas aqui são funcionários CLTs e a média deu em torno de R$ 9.207. Será que essa pessoa conseguiria enriquecer? A gente pode fazer diversas contas relacionadas a isso, mas a conta que a gente mais usa aqui na UVP é o seguinte: a gente vai pegar esses R$ 9.200 e a gente vai subtrair 25%, que é quanto que essa pessoa deveria investir. Essa pessoa deveria investir R$ 2.300. Calculadora juros compostos Investidor Sardinha, é só pesquisar no Google, né? A nossa calculadora gratuita aqui e sem anúncios, a única sem anúncios do mercado inteiro. Então aqui, uma pessoa que vai investir R$ 2.300 por mês, a gente pode considerar, como a gente vai usar aqui um prazo acima, né, de 20 anos aqui, a gente precisa manter a rentabilidade em 8% ao ano. Por quê? Porque a gente já está considerando a inflação. Então a gente descontou a inflação. Você poderia utilizar aqui uma rentabilidade de 12% ao ano
ano para ter uma rentabilidade nominal. Mas aí você não ia ser capaz de dizer o poder de compra desse dinheiro lá na frente. Por exemplo, R$100 de hoje não vale o mesmo tanto que R$100 de 1996. Então a gente precisa fazer essa correção. E aqui a gente já está considerando 4% de inflação ao ano, que é acima da inflação média dos últimos anos no Brasil. E abaixo da rentabilidade também, média. A rentabilidade nominal seria de 15, 16. A gente teve isso só na Selic, por exemplo, né? Então aqui tá um desconto bem relativo. Poderia ser um desconto de 4 a 8% aqui, dependendo da rentabilidade que você fosse considerar. Então a gente está considerando uma boa gordura. Então se essa pessoa trabalha como CLT e investe por 10 anos, ela atingiria R$419 mil. Bom, ela não enriqueceu. Nesse período de tempo, essa pessoa conseguiria ter chegado a uma renda mensal, se a gente olhar lá embaixo, né, de R$2.665. É muito longe da profissão dela mesmo, né? Ela ganha R$9.300, ela teve que ter um decréscimo muito grande de renda aqui se ela quisesse se aposentar ou se ela quisesse viver de renda, que é quando a gente consideraria que alguém ficou de fato rico. Agora, se a gente considera 20 anos, por exemplo, essa pessoa atingiu um patrimônio legal. R$1.319.000 corrigidos pela inflação, daria ali em torno de R$8.420. Então ela ainda não enriqueceu completamente, mas ela já conseguiria viver só dos dividendos. No Brasil, considerando a remuneração média que a gente tem do brasileiro, essa pessoa estaria bem acima da média da população. E com 25 anos, ela atingiria, sim, R$2 milhões. E aí, quando a gente vai olhar ali, ela chegaria a R$13.451,49. Isso na simulação. Então, essa pessoa teria ultrapassado a própria capacidade de geração de renda dela trabalhando sem fazer nada em casa. Eu considero, para os meus parâmetros, que essa pessoa é rica. Se eu não preciso trabalhar mais para viver, se eu posso optar por trabalhar, gente, não tem outro nome que eu possa dar para uma pessoa dessa. Quem tem a opção de trabalhar ou não no Brasil hoje? Sendo CLT, a pessoa conseguiu atingir um ponto onde ela não precisaria mais trabalhar. É claro que levou muitos anos. Vamos supor que essa pessoa ganhasse isso com 20 anos de idade, seria a melhor forma. Pasmem, não ganha. Então a pessoa se aposentaria com 45 anos de idade. 45 anos de idade é bem jovem para se aposentar. Mas ainda que ela tivesse que trabalhar muito mais tempo que isso, eu considero sim que um CLT conseguiria enriquecer. Agora, demora muitos anos, exige uma constância e algumas outras coisas aqui interessantes. Isso aqui é o prognóstico que os números mostram pra gente. A realidade, por outro lado, ela é bem diferente. Quando eu fui falar com esses desenvolvedores ali, ou com os médicos que estavam muito fora da curva, eu vi vários deles, já hoje, né? Depois de 8 anos, 7 anos como profissionais, mesmo sendo CLT, já com um patrimônio superior a 2, 3 milhões de reais. E ao que foi atribuído isso, né? Alguns deles, sim, tiveram herança, não a maioria, menos de 30% da base que a gente coletou. Eles disseram que receberam uma casa de alguém e que aquilo deu um impulso, né? Porque se você modifica isso aqui para começar com 300 mil reais, por exemplo, você vai ver que a renda já aumenta muito, né? Em 25 anos, por exemplo, a pessoa atingiria 4 milhões de reais, olha só. Então ela teria ali uma aposentadoria de 26.485 reais. Quando a gente vai pegar isso aqui, então essa pessoa teria como chegar naquela renda antes, daquela renda de antes, com 17 anos. É um prazo muito menor que o prazo anterior. Então, para um grupo de pessoas, esses 30% ali, realmente foi isso que aconteceu, né? Dessa primeira pesquisa que a gente fez. Outras pessoas entraram em uma empresa, receberam partnership, conseguiram ali dar uma saída e pegaram dinheiro também. Isso aconteceu muito com desenvolvedores. O cara entrou num projeto legal, no comecinho, não ficou rico, né, com o projeto, não ganhou tipo milhões, mas ganhou ali um dinheiro que deu para ele um lugar legal. Alguns trabalham em empresas internacionais que remuneram eles com ações, ficou um tempo naquela empresa, depois vendeu as ações, né? Muitos profissionais aí de empresas grandes, né, das chamadas FAANG, o Facebook, a Apple, o Google, a Microsoft, várias outras empresas aí que entram nesse FAANG, né, que a gente disse, são as maiores empresas de tecnologia. Vários deles disseram ter recebido ali participação e etc, e conseguiram vender essas ações e também tiveram um bom desempenho. Outras pessoas simplesmente tiveram sorte também nos investimentos. Alguns aqui tiveram um investimento em Bitcoin e o Bitcoin se valorizou, depois eles venderam e colocaram dinheiro na plataforma. Não foi incomum ouvir essa explicação. Eu ouvi ela 5 vezes, tipo, cara, eu ganhei dinheiro com Bitcoin. E aí coloquei o dinheiro nos investimentos. Então a gente teve diversas pessoas de diversas formas diferentes. Mas dizer que não é possível ficar rico sendo CLT é burrice. De verdade, porque é possível mesmo com o número. Quando você pega isso e leva para o lado racional da coisa e não fica nessa discussão emocional, acreditando que a gente está falando de um público que ganha R$3.500 por mês, como se isso fosse 100% do Brasil, lembrando que o país tem 200 milhões de habitantes, isso é uma besteira. Tem muita gente com carteira assinada aí ganhando R$25 mil, né? R$27 mil, ou gente que recebe da empresa de previdência 5, 7 mil de aportes ali por mês. Sim, é possível. O cara põe 2 mil e multiplica aquilo por mais 2 mil, aí vira 4 mil de aporte. Tem gente que põe 7 vira 14, então é uma loucura. Você já até contou aqui no canal, Raul, a história daquele zelador, né? O zelador ali, mas ele ficou rico realmente limpando o chão e tal, mas levou uma vida, 50 anos. A gente tá falando aqui de pessoas que realmente enriqueceram nessa fase da vida. E assim, os números mostram que é possível. Agora,
quantos por cento dos trabalhadores realmente conseguiram enriquecer em um prazo aí, né, antes dos 35 anos de idade, vamos considerar assim, da nossa plataforma inteira não chega a 1,5%. Loucura, né? Os que conseguiram enriquecer num prazo curto não chega a 1,5%. Foi mais ou menos o que a gente conseguiu perceber analisando os números. É um número muito pequeno e talvez um recorte também da nossa plataforma, pode ser que em outras plataformas esse número seja maior, eu só tinha esses dados aqui para trabalhar, então eu trabalhei com eles. É impossível? Não. É improvável? É. Agora, é possível, porque, no geral, quantas pessoas tinham em 2 salas do seu ensino médio? Vai 100, mais ou menos. 100. Então, a cada 2 salas do ensino médio tem um. Não é tão pouco assim. Não é tipo ganhar na Mega Sena, ou não é como se fosse a coisa mais abstrata e absurda do mundo. Um estádio lotado tem ali um monte de trabalhadores que provavelmente enriqueceram. É o que você percebe. Quantas pessoas cabem no estádio? Você que é torcedor e assíduo do Goiás. No Serra Dourada, que é o nosso maior estádio aqui, cabe em torno de 45 mil pessoas. Então, num estádio lotado de 45 mil trabalhadores, nós teríamos ali 675 que conseguiram enriquecer mesmo trabalhando de carteira assinada. Então, olhando esses números aqui, você pode pensar, caramba, é muito difícil, ou você pode pensar, cara, isso numa geração que ainda não tinha o conhecimento de investimento que a gente tem hoje. Eu diria que é extremamente provável que você que está vendo esse vídeo enriqueça em algum momento. Pode levar um tempo, pode ser complexo, mas é possível sim. E aqui eu nem considerei os profissionais de topo de carreira, executivos que recebem 100 mil ou que recebem 75 mil, como era inclusive o meu caso, né? Se você vê aqui no canal, no começo não existia UVP, não existia curso, não existia absolutamente nada, e eu investia 50, 70 mil por mês. Como é que você vai dizer que não era possível enriquecer daquele jeito? Eu mesmo enriqueci trabalhando de carteira assinada a maior parte da minha vida. Até hoje, né? Os anos que eu trabalhei como empresário ainda são menos do que os anos que eu trabalhei como CLT, e eu já tinha um patrimônio expressivo. Todo mundo que assiste o canal, se você voltar lá nos vídeos de 2019, eu já começo o canal, né, falando, pô, vamos investir hoje 45 mil, vamos investir 70 mil, vamos investir 90 mil. Já cheguei a investir 120 mil quando eu ainda era CLT e antes do lançamento da UVP, pra você não falar assim, nossa, mas aí vender no curso? Não, muito antes de ter a escola, muito antes de ter a plataforma, eu já conseguia fazer aportes muito expressivos. Todo mundo que comentou essas coisas tem baixa noção da realidade e da imensidão de pessoas que a gente tem, principalmente por um aspecto muito específico do Brasil. No Brasil, ter sucesso é feio. Então, normalmente, quanto mais dinheiro as pessoas ganham, mais elas começam a fingir que não ganham aquele dinheiro, dizer, eu nem ganho tanto assim. Então, é muito raro você ver uma pessoa chegar e falar assim, olha, eu trabalho de carteira assinada e ganho 30 mil reais. A pessoa não te diria isso de maneira nenhuma. Mas, muitas vezes, os sinais são claros. Você consegue ver que os brasileiros, de modo geral, que são trabalhadores e que ganham muito, estão aí com casas em condomínio fechado, vários deles, né, casas em condomínio, vendem o tempo todo em todas as cidades do Brasil, os condomínios horizontais expandindo, com verdadeiras mansões. Pega aí a sua cidade, né, dá uma olhada nas coberturas e nos apartamentos. Não tem esse tanto de empresário no mundo não, gente. Em São Paulo, com aquele tanto de torre lotada, cadê esse tanto de empresa? Aqueles apartamentos caríssimos, etc., muitas vezes pertencem a trabalhadores. Só que são trabalhadores, lógico, do topo da série. Então, uma bobagem dizer que quem é CLT não pode enriquecer. Se alguém te disse isso um dia, duvide. E se você é autônomo também, né? A gente colocou aqui o CLT, mas, cara, todas as outras áreas aqui, né, no nosso estudo, os autônomos ganham R$19.784,62, acima dos empresários na nossa plataforma, inclusive, que a remuneração média é de R$16.573,33. Interessantíssimo, né? Isso aqui porque deve ter empresários que puxaram a régua, falando que ganham 500 mil, 700 mil, e aqui a gente percebe que a remuneração ficou até menor. Por quê? A gente esquece que as pequenas empresas brasileiras também existem, que muitas vezes elas têm funcionários e outras coisas para lidar. O cara que tá vendendo cachorro quente ali, ele tem uma pessoa recebendo dinheiro do lado, ele já tem que pagar um salário, muitas vezes a remuneração cai. Isso aqui acontece. A gente tem também funcionários públicos aí com R$11.338,71, né, ganhando ainda acima dos CLTs, de R$9.207,28. Então, assim, o que menos dá dinheiro no Brasil é ser CLT. Na nossa plataforma ainda é uma remuneração muito acima da média. Raul, desses CLTs que ganham bem, né? Encontrou algum padrão? O que eles fazem? O que tem em comum? Os que ganham mais dinheiro, a maior parte são desenvolvedores e médicos, mas os desenvolvedores que ganham muito acima do médico, só que a remuneração média dos médicos é maior. E aqui você também tem pessoas que trabalham em áreas administrativas e executivos mesmo, que puxaram a média muito pra cima. Quando a gente fala de 9 mil de média, você tá considerando, tem um monte de cara que trabalha, que ganha 5 mil, 6 mil, 3 mil muitas vezes, e tem um monte de cara que ganha 30. E aí ele ajuda, ele sobe a média muito, né? Em pesquisas menores aqui você vai subir muito o salário médio, nesse caso aqui. Então é mais isso. Agora, os autônomos
no geral, o que dá o grosso do dinheiro são os médicos e desenvolvedores mesmo. Olha, médicos e desenvolvedores autônomos, você vai ver aqui, remuneração média R$40.051, né? Desenvolvedor, R$29.227. Advogado, R$9.055. Vendedor, R$13.100. Analista de sistemas, R$22.500. Motorista de aplicativo, R$6.500. Taxista, R$5.000. Ó, o aplicativo tá compensando mais que táxi. Agricultor, R$4.166. Dentista, R$18.000. Personal trainer, R$6.500. Representante comercial, R$19.600. Você vai vendo aqui, ó, e vai chegando em médias muito interessantes. Psicólogos, R$5.750. Engenheiro, R$9.500. Projetista de interiores, R$35.500. TI, R$39.500. Coordenador, R$9.500. Desenvolvedor de software, R$9.500. Professor, R$8.000. Os professores não estão mal, né? Então você consegue ver aí que tem diversos profissionais que estão ganhando bastante dinheiro. A gente teve alguns juízes também que preencheram e me surpreenderam negativamente, os juízes. Eu achei que o juiz ganhava muito mais. Mas, em média, os juízes marcaram que ganham 18 mil. Eu achei um salário bem pequeno para o juiz, né? Mas, detalhe, não eram que todos os juízes ganhavam o mesmo tanto. E eu achei que todos os juízes ganhavam o mesmo tanto também. Então, com ignorância minha. Agora, se você quiser aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar por você, seja você CLT, empresário, seja lá o que você faça da vida, funcionário público, eu consigo te ajudar. Eu vou te dar um conselho só. Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça sua análise de perfil, preenche aqui, né, como é que tá a sua vida financeira, né? Primeiro a sua nota e vai falando aqui pra gente um pouco mais sobre os seus objetivos de curto, de médio e longo prazo, que eu vou te ajudar a atingir os seus objetivos. Lembrando que a UVP é a maior escola de investimentos do Brasil e a única que devolve 100% do seu dinheiro depois de concluir o curso, se você não aprender a investir. A gente tá aí há 3 anos registrados no Reclame Aqui, verificadinhos, com 0 reclamações até agora. Por quê? Porque é isso, esse é o compromisso. Não aprendeu, devolvo 100% do seu dinheiro. Então, um beijo pra vocês e até amanhã.